Escorpião, você precisa parar de testar pessoas. Eu sei que ouvir isso pode soar como um ataque ao que você considera proteção. Pode soar como se alguém estivesse pedindo para você baixar a guarda no mundo que já provou ser perigoso. Mas não é isso. O que estou dizendo é algo muito mais preciso do que isso. Existe algo melhor do que testar. Algo que dá mais informação, causa menos desgaste e revela mais verdade do que qualquer teste que você poderia criar. E é isso que vamos explorar agora. Antes de entender o que observar no lugar dos testes, é preciso entender por que você testa. E a razão é mais simples do que parece. Você testa porque precisa de certeza antes de se entregar. Escorpião não faz nada pela metade. Quando decide confiar em alguém, confia com tudo. Quando decide amar, ama com uma profundidade que não tem retorno. E essa totalidade te expõe de uma forma que poucos signos experimentam. Porque entregar tudo significa que perder é perder tudo. Não existe versão parcial da perda para Escorpião. É tudo ou nada. E diante desse risco absoluto, a mente desenvolveu um sistema de verificação que funciona como um protocolo de segurança antes de permitir a entrega total. Você cria situações, às vezes inconscientemente, que colocam o outro numa posição onde precisa provar a sua lealdade. Deixa de responder uma mensagem para ver como a pessoa reage à ausência. Conta uma meia-verdade para ver se ela é confrontada ou aceita sem questionamento. Cria um cenário de distância para ver se o outro faz o esforço de se aproximar. E cada uma dessas situações é um teste. Um teste que, independente do resultado, nunca satisfaz completamente. Porque quando a pessoa passa no teste, uma parte de você encontra uma razão para desconfiar do resultado. E quando não passa, a confirmação do medo traz mais dor do que alívio. O sistema de testes é um ciclo que se alimenta de si mesmo. E interrompê-lo não é fraqueza. É evolução. Leitura 1. O que você vai fazer no lugar de testar é observar. Mas não a observação superficial que qualquer pessoa faz. A observação profunda, estruturada e silenciosa que é o verdadeiro dom de Escorpião quando não está contaminado pela ansiedade de obter respostas imediatas. A diferença entre testar e observar é a seguinte: o teste cria uma situação artificial e mede a resposta. A observação vê a pessoa na situação real e registra o que ela faz naturalmente, sem saber que está sendo vista. O teste diz como a pessoa reage sob pressão. A observação diz quem a pessoa é quando não existe pressão nenhuma. E quem a pessoa é quando não está sob pressão é infinitamente mais revelador do que quem ela é quando sabe que está sendo avaliada. Porque sob pressão, qualquer um performa. Qualquer um diz o que precisa ser dito, faz o gesto certo no momento certo, mostra a versão de si que sabe que você quer ver. Mas nos momentos ordinários, quando não existe teste acontecendo, quando a pessoa simplesmente existe na presença de outras, a máscara cai naturalmente. Não porque ela decidiu tirá-la. Porque não sabe que precisaria colocá-la. E é nesses momentos que a verdade se revela de forma mais pura do que qualquer teste poderia extrair. Leitura 2. O primeiro aspecto a observar é a consistência. Não a consistência em grandes momentos. Grandes momentos são fáceis de performar. A consistência nos detalhes. Como a pessoa trata alguém que não pode fazer nada por ela. O tom que usa quando está cansada. A forma como responde a pequenas frustrações do dia a dia. O que faz quando acha que ninguém está prestando atenção. Esses microcomportamentos são o retrato mais fiel do caráter de alguém. E Escorpião tem a capacidade natural de captá-los com uma precisão quase fotográfica. O problema é que, quando está no modo de teste, toda essa capacidade é direcionada para a análise da resposta ao teste ao invés de ser usada para observar o quadro completo. É como ter um microscópio de alta potência e usá-lo para olhar sempre o mesmo ponto ao invés de varrer toda a lâmina. A consistência nos detalhes conta uma história que nenhuma performance pode imitar. Porque os detalhes são involuntários. Ninguém consegue performar nos detalhes 24 horas por dia, 7 dias por semana. A máscara escorrega nos pequenos momentos. E é nos pequenos momentos que Escorpião encontra as respostas que procura. Observe durante as próximas semanas, sem agenda, sem teste, sem expectativa de resultado específico. Apenas observe. E registre. Não com raiva. Não com desconfiança. Com a neutralidade de quem coleta dados. Porque é isso que você está fazendo. Coletando dados. E dados coletados sem interferência são infinitamente mais confiáveis do que dados obtidos sob condições artificiais. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos.
Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Leitura 3. O segundo aspecto a observar é a reciprocidade energética. Não reciprocidade de gestos ou palavras. Reciprocidade de energia. Existe uma diferença importante. Uma pessoa pode fazer todos os gestos certos, dizer todas as palavras certas, e ainda assim não estar energeticamente presente na relação. E Escorpião sente isso. Sente quando alguém está fisicamente ali, mas emocionalmente em outro lugar. Sente quando as palavras bonitas são ocas, ditas mais por obrigação do que por genuíno sentimento. Sente quando o esforço que a pessoa faz é calculado ao invés de espontâneo. Essa sensibilidade energética é o seu maior trunfo quando usada corretamente. E usá-la corretamente significa prestar atenção em como você se sente depois de interagir com alguém, não durante, mas depois. Durante a interação, existem muitas variáveis que podem confundir a percepção. A presença física do outro, o contexto, as palavras sendo ditas, tudo isso cria um campo de estímulos que pode mascarar a realidade energética da troca. Mas depois, quando você está sozinho e o campo se dissipa, o que resta é a verdade da interação. Se você se sente nutrido, leve, mais cheio de energia do que antes, a reciprocidade existe. Se sente esgotado, pesado, como se algo tivesse sido retirado de você sem que nada fosse devolvido, a reciprocidade não existe. E essa medida é mais confiável do que qualquer teste que você poderia criar. Porque não depende da performance do outro. Depende apenas da sua honestidade consigo mesmo sobre como se sente. E ser honesto sobre como se sente é algo que Escorpião sabe fazer como ninguém, quando permite a si mesmo fazer. Leitura 4. O terceiro aspecto a observar é como a pessoa lida com as suas próprias falhas. Não como lida com as suas falhas diante de você, porque isso pode ser performado. Como lida com as suas próprias falhas em geral. Alguém que reconhece erros sem drama e toma providências para corrigi-los é fundamentalmente diferente de alguém que nega, justifica ou transfere a responsabilidade. E essa diferença revela mais sobre a confiabilidade de uma pessoa do que qualquer declaração de lealdade. Porque lealdade declarada é fácil. Integridade demonstrada é rara. E a forma como alguém lida com os próprios erros é a demonstração mais clara de integridade que existe. Observe também como a pessoa reage quando outros erram ao redor dela. Se existe compaixão ou julgamento. Se existe paciência ou irritação desproporcional. Se existe capacidade de perdoar ou necessidade de punir. Porque a forma como alguém trata os erros alheios é um espelho de como tratará os seus erros quando inevitavelmente acontecerem. E Escorpião, que carrega o peso do perfeccionismo e a certeza de que vai eventualmente decepcionar quem ama, precisa de alguém ao seu lado que saiba lidar com imperfeição sem transformá-la em condenação. Não alguém que ignore os erros. Alguém que os reconheça e continue escolhendo a relação apesar deles. Essa é a diferença entre tolerância e aceitação. Tolerância é suportar o que incomoda. Aceitação é integrar o que é real. E Escorpião precisa de aceitação, não de tolerância. Leitura 5. O quarto aspecto a observar é a autonomia emocional da pessoa. Escorpião tem uma atração magnética por pessoas emocionalmente intensas. E intensidade não é o problema. O problema é quando a intensidade do outro depende de você para existir. Quando alguém precisa de você para se sentir completo, seguro ou vivo, isso não é amor. É dependência. E a dependência, para Escorpião, é uma das armadilhas mais perigosas que existem. Porque inicialmente se parece com profundidade, com entrega, com o tipo de intensidade que Escorpião valoriza. Mas com o tempo, se revela como um buraco sem fundo que consome tudo o que você coloca dentro sem nunca ficar cheio. Observe se a pessoa tem uma vida emocional própria. Se tem fontes de satisfação e propósito que existem independentemente de você. Se é capaz de estar sozinha sem entrar em crise. Se consegue lidar com as próprias emoções sem consistentemente precisar que você as processe. Essa autonomia emocional não é distância. É maturidade. E a maturidade do outro é o que permite que a relação seja uma escolha recíproca ao invés de uma necessidade unilateral. Escorpião que se relaciona com alguém emocionalmente autônomo não perde intensidade. Ganha qualidade. Porque a intensidade que nasce da escolha é infinitamente mais valiosa do que a intensidade que nasce da necessidade. A escolha pode ser renovada todos os dias. A necessidade é apenas uma corrente que prende ambos ao mesmo lugar. O que está sendo dito aqui não é para eliminar a sua natureza investigativa.
Essa natureza é parte essencial de quem você é. O que está sendo proposto é uma recalibração da forma como você a utiliza. Leitura 6. O quinto aspecto a observar é o que a pessoa faz com a informação que você compartilha. Escorpião é extremamente seletivo com o que revela sobre si. Cada informação compartilhada é um ato de confiança que carrega um peso enorme. E quando essa informação é usada contra você, seja de forma direta ou indireta, o dano é proporcional à confiança que foi investida. Observe, sem testar, o que acontece com as coisas que você conta. Elas ficam entre vocês ou aparecem em conversas com terceiros. São tratadas com o respeito que merecem ou são minimizadas, ironizadas ou usadas como moeda de troca em discussões. Quando você expressa uma vulnerabilidade, ela é acolhida ou armazenada como munição para momentos de conflito. Esse aspecto é observável sem nenhum teste. Basta prestar atenção ao que acontece naturalmente com a informação que você deposita em alguém. Se ela é guardada com o mesmo cuidado com que foi oferecida, você tem diante de si alguém que entende o valor do que recebeu. Se não é, nenhuma quantidade de testes adicionais vai mudar essa realidade. E essa informação, obtida pela simples observação, vale mais do que 1000 testes elaborados. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Escorpião e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Leitura 7. A transição de testar para observar não é instantânea. Vai exigir que você resista ao impulso de criar cenários artificiais toda vez que a ansiedade apertar. Vai exigir paciência, que é uma das virtudes mais difíceis para Escorpião. E vai exigir uma confiança no processo que não oferece garantias antecipadas. Mas os resultados dessa transição são incomparavelmente superiores ao que o sistema de testes jamais ofereceu. Porque testar cria relações baseadas em vigilância. Observar cria relações baseadas em conhecimento real. E o conhecimento real, ao contrário dos resultados de testes, não expira. Não precisa ser renovado. Não gera ansiedade de precisar testar novamente para confirmar o que foi confirmado ontem. Quando você conhece alguém pela observação genuína, a confiança que se forma é sólida de uma forma que nenhum teste pode construir. Porque não foi fabricada. Foi descoberta. E o que é descoberto tem a força da verdade, que é inabalável. Leitura 8. O que muda quando o Escorpião para de testar e começa a observar não é apenas a qualidade das relações. É a qualidade da sua própria experiência de vida. Porque o estado de teste é um estado de guerra. Você está constantemente em alerta, constantemente avaliando, constantemente preparado para descobrir algo que confirme os seus piores medos. E viver em estado de guerra é exaustivo. Mesmo quando você não está consciente disso, o corpo sabe. A mente sabe. A energia sabe. E se manifesta como uma tensão de fundo que nunca desaparece completamente, como um ruído constante que você parou de notar porque se acostumou mas que consome energia todos os segundos. Quando você transita para a observação, esse ruído diminui. Não desaparece imediatamente, mas diminui. E no espaço que ele libera, algo surpreendente aparece. Uma capacidade de apreciar as pessoas pelo que são, não pelo que você teme que sejam. Uma capacidade de estar presente nas relações ao invés de estar vigilante. Uma capacidade de amar sem o custo constante da desconfiança. Pare de testar pessoas. Observe isto no lugar. Observe a consistência nos detalhes. Observe a reciprocidade energética. Observe como lidam com os próprios erros. Observe a autonomia emocional. Observe o que fazem com o que você confia. Essas 5 observações, feitas com a profundidade que é natural de Escorpião, vão te dar todas as respostas que você precisa. Sem drama. Sem manipulação. Sem o desgaste de criar cenários que machucam você tanto quanto machucam o outro. A informação que você busca está disponível. Sempre esteve. A diferença é que agora você sabe onde olhar. Leitura 9. E a última coisa que preciso dizer é esta. A melhor forma de saber se alguém é confiável não é testá-lo. É ser confiável você mesmo e observar quem responde na mesma frequência. Porque a confiança genuína atrai confiança genuína. E a desconfiança, por mais justificada que pareça, atrai exatamente o que teme. Essa não é uma lei mística. É uma realidade relacional. Quando você vive no modo de teste, as pessoas ao redor sentem a desconfiança, mesmo quando não é verbalizada. E essa desconfiança cria um ambiente onde até as pessoas mais honestas começam a se comportar de forma defensiva.
Porque ninguém se sente à vontade para ser genuíno diante de quem está constantemente avaliando. Mas quando você vive no modo de observação, a energia muda. As pessoas se relaxam na sua presença. Mostram mais de si. E nesse mais está toda a informação que você precisa. Escorpião, a chave não é encontrar pessoas perfeitas. É criar o espaço onde as pessoas possam ser reais. E nesse espaço de realidade, a sua observação afiada encontrará tudo o que busca sem precisar destruir nada no processo. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.